Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro de quarta-feira aqui no nosso Devaneios do Café. O nosso espaço de reflexão, nosso espaço aqui para sairmos do óbvio, que acontece todas as quartas às 7h30 da noite, aqui no SEI de Campinas presencialmente, e as lives que acontecem também no Instagram e no YouTube do SEI ao vivo. Elas também vão sendo gravadas e vão sendo deixadas nas plataformas, tanto no canal do Projeto Estupefato do YouTube quanto o do Spotify. Lembrando, para quem quiser conhecer um dia aqui o SEI, que estão todos convidados, quem estiver aqui na região de Campinas, o SEI ele se localiza na rua Doutor Quirino 1856, aqui no centro da cidade de Campinas. Inclusive, a biblioteca que tem aqui no Café Dialógico, ela está tendo uma pequena reforma, até está ouvindo alguns outros livros, estão sendo colocados numa outra ordem aqui. Então, quem quiser também conhecer a biblioteca do SEI, fique à vontade também para ler qualquer livro e também para fazer uma doação de um livro. Se você tiver algum livro que estiver sobrando, algum livro que você não estiver mais lendo e não tem interesse, o SEI ele acolhe esses livros também aqui na biblioteca. E, para quem já está acostumado, os nossos encontros de quarta-feira, eles são conduzidos através da proposta, inclusive, do próprio nome do nosso programa, de Devaneios. E, pensando, por que Devaneios? Hoje eu vou fazer um pouco este olhar. Porque Devaneios não segue exatamente uma ordem devida de como nós vamos olhar um determinado fator, uma determinada qualidade, característica. O Devaneios pode acontecer e pode nos levar em lugares inesperados. Então, a proposta do nosso programa é exatamente esse: encontrarmos algo inesperado dentro do que nos é comum, nos que não é dado, pronto. E hoje eu pensei em um tema bastante provocador. Acho que cheguei a trazê-lo um pouco na última live, mas ele foi um pouco mais visto na live na última live que foi feita no domingo, que foi uma live sobre alquimia, que inclusive, para quem quiser ter um pouco mais de noção das lives de domingo, que são quinzenais, todas elas estão gravadas, estão disponíveis para assinantes da página. Então, pensando nisso, pensando em uma das temáticas que eu estava tratando no domingo, eu acho que a gente pode ver uma questão bastante interessante que nos entrega um olhar sobre o que é um psicologizar, o que é um olhar que olha para todos os eventos de uma forma psicológica, que é o que nos interessa em relação a uma psicanálise, seja ela de qual vertente for. Qualquer psicanálise busca em todos os eventos encontrar uma psicologia dentro deles. O pessoal chegando aqui. Boa noite para Tatiana Morels, que sempre está conosco. Boa noite, pessoal que está vindo agora. Inclusive, daqui a um tempo, acho que, deixa eu ver, a gente está em fevereiro. Talvez daqui a um tempo, eu não sei ainda quanto tempo, nós vamos iniciar um outro sorteio, tá, pessoal? Ainda vou ver qual vai ser a premiação e tudo mais. E lembrando que os sorteios que acontecem aqui no Devaneios do Café são exclusivos para quem tem uma participação mais assídua dentro das lives. Então, eu vou escolhendo aí 10 nomes de algumas pessoas que eu vejo que estão participando das lives, e aí esses 10 nomes, eles estão concorrendo automaticamente a um prêmio que será sorteado assim que foram captados os 10 nomes, na próxima live é feito o sorteio com eles, Já tivemos 2 ganhadoras aí. No próximo sorteio vamos ver quem será o próximo ou a próxima ganhadora também. Mais para frente eu vou anunciando qual será a premiação, como vai acontecer com mais detalhes. E bom, o tema que eu trago hoje, para a gente tentar se aprofundar um pouco mais sobre ele, porque eu vi que é um tema bastante interessante,
é um tema que eu vejo que ele clinicamente é muito importante, e vejo que inclusive ele é ele é um ponto de bastante divergências, inclusive dentro de várias psicanálises. E qual que é o nosso ponto hoje principal? O nosso ponto é: qual é o problema de ver as coisas como um problema? É uma pergunta ali problemática, né? Claro que ela não tem uma resposta pronta, não é para ter, mas eu acho que vale ali a pergunta: o que é um problema? Quem vê as coisas como um problema? Para onde as coisas vistas como um problema nos levam? Então, eu resolvi trabalhar essa temática hoje aqui nos nossos devaneios. Peguei um pouco e vou falar um pouco de algumas partes. São poucas, eu acho que são só 2 ou 3 parágrafos no máximo que eu vou trazer em relação a isso, mas são mais para dar uma base sobre o que nós estamos falando. Mas eu não vou lê-los agora, eu vou ler durante a live, para primeiro trazer o seguinte sentido, principalmente quando a gente vai falar de psicologia, tá? Eu vou abrir um pouco o leque para depois ir fechando ele um pouco mais. Tratando-se de psicologia, a palavra psicologia, como a gente já até comentou em algumas lives, ela nos remete a uma lógica que é uma psicológica. E isso tem uma diferença. Ela não é metodológica. Ela não é, vamos colocar, neurológica. A psicológica, inclusive a gente falou, acho que na live anterior, ou pelo menos em uma das lives anteriores, ela é uma perspectiva que antecede a todas as outras, pois tudo está sendo visto, até mesmo as perspectivas científicas e tudo mais, tudo tem uma base imaginal, dando condições daquilo aparecer daquela forma. Ou seja, é o imaginal que vai sendo descoberto, conhecido, através de uma lógica que inicialmente ela é psicológica. Então, nesse sentido, a psique ela não é um departamento, ela não é, digamos assim, um fenômeno e processos que acontecem por vias neuronais. Tá, isso é uma questão física. O que nos interessa psicologicamente é, que bases de fantasia acontecem em relação a isso? Então a nossa primeira base é essa. Há sempre uma fantasia dando ali uma condição para que algo seja apresentado. Digamos assim, a consciência nasce de um tipo de inconsciência e ela vai sendo trazida através de um personagem, muitas vezes. Então a gente vai pegando esse tipo de lógica ali, uma lógica do encenar, colocar em cena, colocar em pauta, no palco. Tem-se ali um foco. E bom, o que acontece? Dentro de todas as psicologias, todos os caminhos que se tratam principalmente de uma metodologia vão imaginar, por exemplo, pega uma questão, e inclusive essa palavra questão, ela já é em si problemática nesse sentido. Vamos pegar ali um acontecimento, um sofrimento psíquico, e vai tentar ali achar maneiras de que aquilo seja... A gente até chegou até a comentar isso na última live mesmo. Aquilo seja lidado de uma forma mais eficaz. Seja tratado, seja acolhido, seja o que for, mas tem uma base ali em ver que, vamos transformar isso em algo mais eficaz. Isso tem outros nomes que vão sendo dados também, por exemplo, até a própria questão da psicanálise em dizer o simbolizar. Boa noite para a Flá Regina, que está chegando aqui conosco também. Boa noite, Flá Regina. Então, nesse sentido,
há dentro de uma perspectiva, ou das perspectivas que percebem ali, ó, vamos simbolizar. O que é simbolizar nesse sentido? É pegar algo que está inconsciente, colocá-lo dentro de um símbolo que aquilo faça algum sentido representativo. Não é apresentativo, é representativo. Em que sentido? Sei lá, uma imagem comum. Uma cruz, ela representa a morte, por exemplo. Ela representa sacrifício, mas vamos colocar a morte aí. Então, qual é o grande problema nesse sentido? A cruz, se ela aparecer de uma forma diferente, esse diferente não é visto. Porque a representação, ela tem também por si só um aspecto de distinguir. Tudo que cria-se consciência distingue de alguma coisa. Ela faz distinções, faz separações. Ela separa para dizer, bom, não é uma cruz, é morte. Então ela coloca que um fator que está acontecendo naquele lugar tem um outro mais potente, mais importante acontecendo no pano de fundo. Esse tipo de pensamento também, agora saindo um pouco das psicologias e entrando na psicanálise, acontece. O que eu estou dizendo não é tão diferente de, por exemplo, quando Freud vai fazer uma distinção entre conteúdo manifesto e conteúdo latente. Ele vai, inclusive dentro das teorias iniciais de Freud sobre sonhos, ele vai colocar que os sonhos são uma manifestação de um desejo, e esse desejo é um desejo típico, e que esse desejo tem um cunho que está ali sendo encenado no sonho, né? Está sendo um delírio, né? Ele vai colocar ali o sonho como sendo uma atividade delirante da psique, e que naquele delírio o sonho ele faz uma coisa que é parecida com o que o ego faz. O ego, ele pega algo que ele não pode apresentar durante uma convenção, um evento social, ele transforma aquilo, ele não pode falar exatamente o que é aquilo, ele transforma aquele conteúdo, então ele protege um conteúdo que é chamado de conteúdo latente. O manifesto é uma proteção, é uma defesa, até mesmo nesse sentido de um escudo, de um lugar de segurança sobre um conteúdo, sobre o conteúdo latente. Agora, tratando-se de um conteúdo psicológico, que percebam, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que este tipo de narrativa, ela traz consigo também uma fantasia bastante complicada, pensando em psicologizar, sobre uma fantasia de que, bom, tem algo mais importante ali, tem uma verdade escondida ali. E de novo eu vou repetir essa palavra, é uma verdade. Esta uma verdade sendo tomada como uma verdade mais correta, até mesmo como única. Então eu traduzo, eu passo ela para cá, eu me relaciono com ela e ela vai me dar um aspecto de achei a causa, achei aonde estava o problema. Então, nesse tipo de olhar, nós estamos vendo que ele não facilita, vamos colocar nesse sentido, a percepção de contrastes, a percepção de diferenças acontecendo no mesmo campo de apresentação. Então esse é o ponto que eu queria começar a falar sobre o problema do problema, né? Aqui Michele Franca, quando se sonha, olha, pensando, eu não sei se entendi muito bem a sua pergunta, tá, Michele, mas eu vou buscar responder de uma forma mais psicológica. Não estamos tratando do sonho, aqui quando eu estou falando de sonhos, também sobre psicanálise, como uma atividade que acontece quando eu estou em sono REM, que ali tem um monte de coisas acontecendo, e os neurônios estão fazendo tal coisa, melhorando sinapses. Ok, isso tem uma narrativa
neurológica necessária, isso acontece. Mas, quando nós falamos de sonho, nós estamos falando de um tipo de olhar. Por exemplo, na nossa língua, nós temos a palavra devaneios. Em outras línguas, por exemplo, eu acho que é no islandês, agora eu não vou lembrar se é no islandês, dinamarquês, é alguma língua escandinava agora. Eu não vou lembrar exatamente qual que é. Tem uma palavra chamada dragmaldur, é alguma coisa assim, tá? Não vou lembrar exatamente a pronúncia dela. Mas a tradução literal, quase, a tradução, se a gente fosse pegar a palavra inteira, ela diz sonhar de dia. É o tal do daydream, aí no caso, se fosse colocar no inglês. Mas, que isso significa devaneios. Então, o sonho é um tipo de olhar que está vendo, não vamos colocar uma distinção de real e irreal, eu acho que ele está vendo um outro tipo de realidade, um outro tipo de coisa acontecendo numa coisa que está pronta, que está dada. Então, o sonho, o olhar que sonha, ele enxerga contrastes. E este olhar está acontecendo o tempo inteiro. Por exemplo, o próprio patologizar, que o Hillman ele discute isso em diversos pontos da obra dele, né, que a gente vem falando bastante do Hillman, que eu vou ler aqui o livro dele um pouquinho, né, o Revendo a Psicologia. Ele fala sobre isso, ele fala que o psicologizar é como se fosse um olhar que sonha. A psique, quando ela sofre, ela não patologiza apenas no corpo. O corpo é uma forma, mas ela primeiro está vendo algo como patológico. Ela enxerga esse patológico num lugar que não parece nada patológico. Por exemplo, olha só que interessante. Faz sentido olhar para uma aranha numa imagem de um computador e sentir medo? Falando logicamente, não psicologicamente, mas se você pegar uma foto no Google, apresentar para quem tem aracnofobia e colocar aquela foto na pessoa, tipo, olha essa aranha aqui, e a pessoa tem pavor, faz sentido? A aranha não está, aquela aranha não existe. Aquela aranha não existe. Aquela aranha não faz nada, ela nem está se mexendo, né? Estou colocando ela como uma foto aqui. Faz sentido? Percebe que isso é uma fantasia? Que a aranha que está acontecendo ali é uma fantasia? Então, claro, estou falando da palavra sentido, de uma palavra lógica aqui. Eu estou tentando entrar na questão da lógica da fantasia. Percebe como a fantasia, quando ela tem estas fobias, por exemplo, que eu estou citando aqui, ela já entra dizendo, bom, o que você está vendo aqui é uma fantasia e você está vendo esta fantasia diretamente acontecendo em você. Ela está acontecendo em você, não é no computador mais. Não é naquela imagem, naquele frame e tudo mais. Ela está acontecendo agora em você. Aquela aranha está acontecendo em você. E isso interessa-nos psicologicamente. Que aranha é esta que está acontecendo em mim, que tem junto com ela, é levado junto com ela, quando ela aparece, um pavor aparece junto. Aí a gente está tentando fazer uma pergunta um pouco mais psicológica nesse sentido. Aqui a Michele falando sim, não, sim. Estamos aqui num jogo de sim e não, Michele. Mas sim, eu entendo. Então a gente está conversando sobre esse olhar que sonha. A fobia é um olhar que sonha. Ela não precisa, né? As fobias, pegando bem drasticamente falando, elas não precisam do evento estar acontecendo nela, né? Ela não precisa, é só dela ser imaginada, ela já vai dando um efeito na pessoa. Ela vai causando um efeito na pessoa. Ela não precisa estar acontecendo. Claustrofobia. Não, só de você estar sonhando, se você pegar e começar a sonhar que está num ambiente fechado, você já acorda meio sobressaltado se você tem claustrofobia. Aquele evento aconteceu? Não. Ele é uma fantasia. Isso interessa ao psicólogo. Isso interessa ao psicanalista. A fantasia que está sendo dita. Tudo isso é uma fantasia. Então essa é a base que a gente está levando para cá. Então nesse sentido, nós estamos aqui interessados hoje em ver qual que é a fantasia que nos entrega
esta palavra, estas imagens, este jogo chamado problema. E tem diversas, ela é até mitológica, se a gente for ver. Então, eu estou entendendo, Michele dizendo. Que ótimo, Michele. Então, que bom que dá para a gente fazer essa conversa, né? Quando vocês comentam aqui, é bom para que eu me localize também. Então, aqui o Hillman, né, neste livro que nós estamos falando dele frequentemente, que é um livro fantástico, ele vale muito a pena ser lido, ele é uma aula do início ao fim de como radicalizar o olhar psicológico, que é este aqui, o Revendo a Psicologia. Eu apresento sempre o livro porque como as lives ficam gravadas, infelizmente, elas não ficam gravadas aqui os comentários, então eu apresento o livro para quem estiver vendo gravado conseguir ter uma imagem do que eu estou lendo, tá? E o Hillman, ele vai ser bem certeiro aqui, ele vai até mesmo se embasar no que ele está dizendo em olhares míticos, né? Ele vai usando aqui figuras míticas para falar sobre essa questão do problema. E eu acho que dá para a gente começar a ler um pouquinho, né? Sobre essa questão do problema. Na página deste livro que eu tenho, da 267, o segundo parágrafo dele inteiro é um parágrafo muito importante para a gente se entender aqui. Deixa eu ver, o Carvalho, vou comprar esse... o livro, Carvalho, a Nina Angelina, Carvalho Nina Angelina. Este livro aqui, tá? Ainda bem que alguém comentou. Infelizmente, este livro ele não tem mais edições novas nas livrarias. Este livro eu acho que dá para encontrá-lo em sebos, a Nina. Que bom, Nina. Ele dá para encontrar em sebos, mas ele é muito caro. Pelo menos as últimas vezes que eu vi. Ele é meio que nem o Psicologia Alquímica, que a última vez que eu vi ele em sebo, ele estava R$500. Esse daqui, esse exemplar também, porque eu pego vários livros para estudar. Quando eu comprei ele na época, que já tinha acabado os estoques dele, ele custou R$400. Eu não sei se hoje está mais barato, se está mais caro, mas a média de preço dele, se tiver mais exemplares disponíveis, eu acho que vai estar mais barato. Mas infelizmente é um mercado de livros esgotados. Esse é um livro esgotado. Então, eu acho que vale a pena fazer uma mobilização para quem quiser ter o livro físico, ou também em Kindle, né, porque ele também não tem Kindle disponível, fazer uma mobilização pela editora, né, que é a editora Vozes, que tem os direitos autorais deste livro aqui. É um baita de um livro, é uma aula de psicologia. Inclusive, ele é considerado uma das bases da obra completa do James Hillman para ser lida. Esse daqui é um dos livros, acho que é inclusive dos livros principais. Se for ler um dos 3 livros principais dele para iniciar o pensamento em relação à psicologia arquetípica, esse é um deles. Esse é um ótimo livro. Aqui a Raquel chegando. Boa noite, Raquel, tudo jóia? Então, acho que vale uma mobilização aí se tiver um interesse, porque as editoras, elas funcionam assim, elas vão editar se tem público. E não à toa, né? Precisam de lucrar também, é um trabalho. Então, se não tem interesse, elas não editam. Agora, se tem demanda, aí eu acho que eles reeditam, como aconteceu recentemente com O Sonho Mundo das Trevas, que estava esgotado e agora tem várias edições aí, ainda bem. Então vamos entrar aqui na raiz do problema. Qual o problema do problema? Ou os problemas do problema. Olha que interessante que o Hillman vai dizer aqui. Segundo parágrafo da página 267. O psicologizar tenta dissolver o material que esteja à mão, não no sentido de resolvê-lo, mas dissolvendo o problema na fantasia que se encontra coagulada sob a forma de um problema. Em outras palavras, assumimos que os eventos possuem uma concha externa chamada de dura, resistente, real, e um material interior que é epifenomenal, insubstancial, estranho.
O primeiro chamamos problemas, o segundo, fantasias. Problemas são sempre difíceis, são sempre sérios. Ficamos parados neles. Eles não nos abandonam, enquanto as fantasias são difíceis de serem capturadas. Referimos-nos a elas como apenas fantasias, entre aspas, ou meras fantasias, bobagens ou implausíveis. Elas nunca são consideradas espinhosas, opressivas ou básicas, como são os problemas. Então, olha que interessante, dá para pegar aqui uma cerne de... Os problemas, nesse sentido, pega tudo para si. Os problemas têm essa fantasia, tem essa direção de algo que é tomado, algo que incomoda, ele já pega aquilo como um problema, ele traz. Então perceba, há uma diferença sutil, porém bastante impactante, de uma fantasia opressora de um problema opressor. Um problema, então, nesse sentido que o Riemann está trazendo, direciona tudo para o que nós chamamos de ego, para o que nós chamamos de eu. Enquanto a fantasia pertence a um outro, a uma outra coisa, e muitas vezes é uma coisa que nem sequer interessa, é banal e tudo mais, tá? Por aí vai. Então, quando as coisas são vistas sempre demasiadamente como problemas, há uma supremacia do eu em relação ao psicologizar, que é o olhar psicológico sobre todas as coisas. Aqui a Michele comentando, temos mais dificuldades com o problema. Então, o problema é que ele vê dificuldades em tudo. O olhar problemático, ele já está direcionando tudo em relação mais difícil. A gente vai chegar num ponto aqui, que eu vou até adiantar um pouco alguns passos, que é o seguinte: há uma frase interessante dentro da perspectiva da psicologia arquetípica, que é o seguinte: eu não tenho um problema, eu sou o problema. Por quê? Porque é o ego que está pegando alguma coisa e enxergando nesta coisa um problema. Ou seja, o que é enxergar algo como um problema? É enxergar algo como resolver isso, aniquilar isso, matar isso, não se falar mais nisso, terminar com isso. Então todas essas fantasias de quando é que esse sofrimento vai acabar? Nossa, eu resolvi isso na minha vida, nunca mais vou voltar nesse tipo de dinâmica, tal. E tudo está sendo visto como um problema. Percebam a distinção que está acontecendo aí? Uma pessoa que está dizendo, nossa, eu nunca mais vou passar por isso, porque eu já passei e tudo mais tal. O olhar psicológico para a coisa acabou nesse sentido. Por quê? Porque ela não está reconhecendo que isso é algo que a constitui. Isso é algo que a imagina. Ela pega algo, coloca nesse algo, principalmente o problema, ele faz isso. Ele transforma todas as coisas que são fantasias em aspectos físicos e literais, coloca esses aspectos físicos e literais. Então agora, eu não tenho um problema em relação a sonhei com um carro porque eu não sei dirigir. Então eu vou lá e vou para a autoescola. Ao invés de ficar um pouco com aquele sonho, talvez aquele sonho nem esteja falando sobre dirigir, sobre carros. Talvez o sonho esteja falando sobre como as coisas da minha vida estão sendo guiadas, para onde elas estão indo. Percebe? Aí a coisa tem uma nuance diferente, porque o problema ele tem esta série de literalizar a mesma coisa. Eu sonhei com um carro porque eu não sei dirigir. E por aí vai, né? Estou dando um exemplo aqui. Deixa eu ver alguns comentários que estão aparecendo aqui. Deixa eu ver o primeiro. A Michele. Temos mais dificuldades com o problema, ficamos mais focados nele. Então, o problema, ele traz tudo para o eu.
isso aqui é algo que eu tenho que resolver, o que eu vou fazer com isso, né? Essa é uma das perguntas clássicas, constantes e contínuas de um ego que está tentando ali lutar drasticamente contra as diferenças que acontecem na vida dele. O que eu vou fazer com isso, meu Deus do céu? Então, esta cerne de contrastes, ela não existe. Eu vou dar um exemplo bobinho, mas eu acho bastante interessante para a gente fazer essa distinção de contrastes em relação à distinção de opostos, tá? Que o Hillman ele vai trabalhar bem isso na obra dele. Resistência da conchadura. Essa conchadura, né, Tatiana, a gente tinha comentado inclusive na live de domingo que ela tem a ver com a questão dos complexos. Essa parte dura, né, o que é um complexo vendo na perspectiva junguiana? A parte dura é a parte que está fixa, é a parte que as coisas ficam naquela perspectiva, são assim mesmo. Enquanto o seu núcleo arquetípico, que é mais mole, fantasioso e tudo mais, então basicamente o Hillman desenhou em palavras aqui no livro como é um complexo. O problema e aqui dentro dele a fantasia. Isso é um complexo. É uma coisa, uma fantasia que ficou dura. Ficou muito dura. Talvez dura demais, né? E a palavra duração também ajuda isso a acontecer. Então fica duradouro, né? O ego duradouro, fica ali e tal. Aqui outro comentário da Nina Carvalho. Acho que a questão é foco, em analogia com a semente, a casca dura, o miolo tendo. Então, a semente, para que ela nasça, ela precisa dar uma quebrada. Até mesmo o próprio ego, ele precisa dar uma quebradinha, senão nada novo surge, nada novo, né, acontece na psique. A própria casca do ovo também, que é uma imagem alquímica. São essas imagens que nos circundam aqui. Nila. A gente faz voltas muito criativas para evitar colocar o dedo na ferida. Sim, os problemas são criativos, né? Eles se renovam de uma forma criativa. A paranoia, inclusive pensando numa problemática literalizante, ela é muito criativa, muito bem pontuada, Nila. Enquanto a ferida anseia por ser tocada, adentrada e sentida. É que talvez a perspectiva da fantasia, de simplesmente apreciar, parece que é algo que é extremamente irrelevante, infrutífero. Tem uma outra palavra, improdutivo. Essa palavra também é bem complicada, inclusive na sociedade que a gente está atual, né? É como se não enxergar como um problema uma questão há uma questão, inclusive, né, que é uma palavra problemática, fosse, bom, o que isso pode produzir? Claro, a gente está pegando e falando, bom, fique com a incerteza. Ao invés de falar, o que é um passarinho? Não, deixa o passarinho falar o que ele é. Se eu falar o que o passarinho é antes, eu perco diversas características desse passarinho. Porque eu posso falar que o passarinho é um bicho que tem pena e voa. Mas isso é só um passarinho? Ele só é isso, não tem mais nada. Percebe? Então, algumas características, algumas qualidades são perdidas a partir do momento que elas são definidas, que elas ficam duras. Essa concha dura aí que inclusive a Tatiana nos lembrou aqui, que foi lida. Mais uma leitura aqui, uma frase. Na verdade, tem um pouquinho mais. É o início da página 268 e o segundo parágrafo da página 268 inteira. São bem interessantes para a gente caracterizar essa questão do problema aqui. Quer ver? Olha que interessante. O Hillman ele vai dizer aqui, bem no início da página 268. A palavra problema significa originalmente algo que se sobressai ou que se projeta na visão de alguém, uma barreira, obstáculo ou uma cortina. Olha que interessante, como toma o olhar, né? É uma coisa que toma o olhar para si, coloca o foco em si. Alguém comentou de foco aí. Ele continua. A palavra em grego
né, a palavra problema em grego, pode se referir a defesas encouraçadas e escudos. Né? Se defender contra o quê? Né? Só alguns parênteses dentro dessa leitura. Se defender contra a psique. Porque a psique, ela não vai deixar com que o ego se constitua exatamente só naquela forma. A psique quer... A psique, ela é o que em nós o tempo todo está preocupada, né? Ela se ocupa antes, né? Preocupada nesse sentido, em que como as coisas mudam, de que forma elas mudam, o que muda, para onde mudam, o que se tornam. Então a psique, ela é essa atividade qualitativa que está em nós o tempo todo, e ela está vendo sempre algo diferente. Só que o diferente para o ego é um problema. Todos nós temos um ego que enxerga, todos nós. Não é ninguém aqui nasceu de, sei lá, Buda e iluminado o suficiente para que isso não tenha ocorrido, porque isso é arquetípico, isso não depende de uma pessoa ou outra, isso acontece com todos nós. Então, o que a mística fala é exatamente sobre isso, que nós temos um lugar em nós que se defende, porque ele precisa. Não é porque ele se defende porque ele é chato, porque ele é... Não, porque é preciso, é uma atividade do próprio eu. Ele faz isso, ele precisa fazer isso, senão ele não se constitui, senão ele não se firma, senão as coisas ficam muito jogadas muitas vezes. Então ele precisa de uma constituição inicial ali. E dessa forma, continuando a leitura, os problemas desafiam o ego heróico, presenteando-o com projetos e projeções. E olha, e uma coisa interessante que o Hillman está falando aqui, tá? Ele não está falando, eu vou fazer a leitura aqui inteira, mas ele não está falando em nenhum momento, vamos deixar de enxergar problemas nas coisas e enxergar agora tudo psicologicamente. Não. Ele não está pegando e eliminando essa questão, porque até se ele fizer isso, o próprio olhar é problemático, já tomou ele. Então ele é bem esperto nesse sentido. O Hillman, ele vem inclusive de uma outra base para se inspirar psicologicamente. Então ele vai entender que nós todos temos e vamos continuar tendo o tempo todo um olhar problemático para as coisas. A questão é uma questão para o ego aí no caso, como ver diferente? Pois, a partir do momento em que alguma coisa importante não se dissolve, não se resolve, esta coisa está apontando para algo profundamente minha acontecendo. Um exemplo mítico bem vigente em relação a isso que a gente está falando é o próprio mito do Édipo. O Édipo é aquele que é o matador de esfinges, a gente fala bastante sobre isso. Então, por exemplo, os estudiosos de literatura grega, né, até mesmo os etimólogos, eles entendem a tragédia do Édipo não como sendo uma tragédia de um complexo em relação a uma questão do materno, tudo mais como Freud coloca, tal. Eles entendem que a temática principal de toda a tragédia edípica, que é uma trilogia inclusive, é uma questão de a verdade. O que o mito está indo atrás, indo em direção ao tempo todo, é de uma verdade humana, uma verdade em relação ao destino, principalmente. Uma das vertentes é o destino. E que verdade é essa? É uma verdade unívoca? Não, é uma verdade psicológica. É um outro tipo de verdade. É uma verdade que ela está ali interessada em, bom, achei uma coisa, mas essa coisa que eu achei, ela não é a resposta. Ela é por onde eu vou caminhar. O psicologizar é isso. Quando eu acho uma resposta, entre aspas, essa resposta não resolve nada.
essa resposta, talvez, no psicologizar, e esse é um trabalho clínico muito mais interessante, talvez porque eu falo que me interessa, pelo menos, porque eu acho que ele é mais animado nesse sentido. Não é tratar algo como se fosse uma questão a ser resolvida no quesito, o que fazer com isso? Mas, será que não tem alguma animosidade para eu andar por este caminho que está sendo me apresentado? Andar por este caminho é diferente do que não vou mais andar por este caminho, ele já está resolvido na minha vida. Pode ser que este caminho que eu andei na minha vida me inspire a andar por outros caminhos. Tenham cruzamentos, tenham caminhos paralelos, tenham caminhos que se cruzem, tenham retornos, né? Os nossos caminhos são isso. Então nós estamos falando aí de um movimento circular, que é um movimento psíquico. A psique ela é circular por conta disso, porque ela não está preocupada em resolver, ela está preocupada em abraçar a coisa, em que se torne psíquica. É como um complexo é feito também. Ele é feito, é até desenhado de uma forma circular, lá com núcleo, como se fosse uma mandalinha. Né? Mas olha que interessante o que o Hillman ele continua dizendo aqui. O ego, em parte, se define através do solucionar de problemas. O ego heróico e os duros problemas requerem um ao outro. Um puxa o outro. Ou seja, o que um problema evoca? Aí ele está puxando o personagem. Um problema evoca um ego heróico, evoca um herói. E o que esse herói vai fazer? Ele vai matar o problema, ele vai resolver o problema, ele vai dissecar o problema, ele vai acabar com todos os problemas. E ele faz o seguinte: o ego heróico e os problemas requerem um ao outro. Então, um chama o outro. Eles acontecem concomitantes, como se fossem irmãos. Fortalecem um ao outro e reproduzem um jogo chamado realidade. Entre aspas. Essa é a realidade. Ou seja, as coisas se tornam reais quando elas se tornam um problema. Olha que sacada. A realidade é um problema. A fantasia não é. A fantasia vai para um outro lugar. Por isso a fantasia dissolve o que é visto como um problema. Não quer dizer que os problemas vão deixar de ser problemas, mas eles não serão apenas problemas. Eles serão outra coisa também. Né? E lembra que eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Exemplo inventado, tá? Essa resistência vai de encontro aqui ao comentário da Tatiana Morelos. Essa resistência vai de encontro à visão dualista do mundo. A distinção entre opostos, limitado muitas vezes à compreensão de nuances e sobreposições. Sim. O Hillman aqui, ele está fazendo uma crítica, inclusive ao próprio Jung, que ele segue, né? Ele se considera junguiano nesse sentido como um autor que o inspira. Mas o Hillman, ele vai mesmo dizer que, olha, o Jung tem uma problemática ali em relação à questão dos opostos, porque o imaginário dos opostos vai evocar, e sempre vai evocar, de alguma forma, um herói, para colocar no lado certo da história. A gente não está vivendo isso, gente? Não está vivendo esse problema atual? Vamos viver o lado certo da história, vamos entrar na luta do bem contra o mal, escolhendo o lado certo. Olha como isso transforma as relações, fisicamente falando, de uma forma em que quem não está apoiando as minhas causas e as minhas ideias precisa ser eliminado. Olha como essa ideia vai virando cada vez mais uma ideia paranoica, uma ideia sedutoramente paranoica, porque a paranoica é extremamente sedutora nesse sentido. Não é um problema social esse? Como a psique, quando algo, como o Jung mesmo pergunta, e se algo der de errado com a psique? A gente pode fazer uma outra pergunta: e se as coisas não forem vistas mais psiquicamente? E se as coisas não forem vistas mais psiquicamente? Talvez esteja acontecendo o que a gente está vendo hoje. Que não precisa ir muito longe. Os próprios discursos que estão acontecendo, de variados tons e tudo mais, né?
Porque evoca herói, e o herói precisa de matar alguém, ele precisa matar um problema, solucionar o problema. É uma luta, e é uma luta que ela vai ficando mais e mais e mais sanguinária e literal. E esse é o problema, quando fica muito literal. E a gente não se surpreende mais com essa literalidade. E aí, eu vou ler o último parágrafo aqui, mas tem um comentário da Enila, já me localizei aqui bem. A Enila dizendo: facilmente a gente encontra na internet, pode nem ser na internet, pode até sair na esquina, né? Mas na internet está mais fácil, uma cartilha de como viver certo. Tem viver certo, como nunca mais eu vou voltar a ter esse tipo de relacionamento, como eu já curei isso, e por aí vai, né? Esse tipo de discurso. Um deleite para o ego resolvedor de problemas. E o que a alma deseja? Onde fica? Sim, é a pergunta que nós estamos fazendo agora. Tem espaço para a alma? Tem espaço para existir um pouquinho que seja? Não para existir, porque ela já existe por ela mesma, mas para que haja um diálogo, uma ponte com a alma? Ou será que a gente está detonando pontes? Ou será que essas perspectivas de criar barreiras, de criar muros, percebe? Eu estou criando muro, não ponte. Com o meu vizinho, com o cara que está do meu lado, com a pessoa né? Não é só uma questão ali de nações, né, como acontece, mas hoje a gente está vendo as fronteiras como barreiras e não como possibilidades de diálogo com o diferente. Fronteiras não são barreiras. O próprio Barcelos diz isso, né, no livro Fronteiras dele. São possibilidades de eu ver o diferente através de que ele está numa outra posição que não a minha. A gente está fazendo barreiras, muros de concreto, muros cada vez mais espessos, intransponíveis, para que se elimine essas diferenças da nosso convívio. Isso tem sido cruel, para não dizer outra coisa. E aqui, no segundo parágrafo da página 268, ele diz o seguinte: nosso estilo de consciência está baseado no herói e é egocentrado. Damos créditos aos problemas e descartamos as fantasias. De modo que as fantasias se nos apresentam primeiramente projetadas enquanto problemas, que são fantasias literalizadas, né? Então aqui a fantasia fixa, dura, endurecida, na verdade. Fazer de algo um problema apela para o ego heróico que necessita de sua fantasia de problemas. Criar problemas ou resolvê-los reforça a cortina literalista defensiva contra as fantasias. Porém, quando fazemos uma fantasia de algo, o tornamos, como a própria palavra diz, visível, conferindo-lhe luz. Olha que interessante. A palavra fantasia tem esse paradoxo, então. Porque a palavra fantasia é jogar luz no invisível. É permitir que o invisível seja visível. Mas, claro, não pelo modo ocular, pelo modo dos olhos. É visível porque eu sei que é uma fantasia. É diferente, é um outro tipo de olhar. Enquanto os problemas atraem o desejo de poder, olha só o que a gente está comentando aqui, as fantasias evocam o poder da imaginação. A imaginação é imperativa o tempo todo, seja lá como ela está atuando. Aqueles que trabalham profissionalmente com imaginação reconhecem o valor das fantasias e resistem a ter que transformá-las em problemas psicológicos, a serem analisados, né, no sentido de serem resolvidos. Isso ameaça suas realidades imaginais. Similarmente, aqueles que trabalham profissionalmente através da razão prática ou a razão acadêmica, científica, nesse sentido, de unilateralizar uma resposta, dar uma resposta unívoca. Cientistas ou assistentes sociais, ele dá exemplo aqui,
resistem em ter seus problemas convertidos em fantasias. Elas ameaçam suas realidades de ego. Vendo a realidade das fantasias através da ilusão dos problemas, mudamos do ego heróico para o ego do imaginal. Ou seja, o ego heróico, ele sempre vai existir, mas o ego imaginal é aquele Ulisses, é um ego mais Ulisses, porque ele percebe que o Ulisses, né, se for pegar, por exemplo, o Ulisses na Odisseia, ele o tempo todo está passando por um monte de perrengue, um monte de situação ali a ser exterminada, mas o que ele está vendo ali é, se eu tentar resolver isso aqui, talvez eu morra, talvez eu me dê mal, talvez se eu usar exatamente da astúcia, né, é um herói de múltiplas astúcias, o Ulisses, talvez eu enxergue algo diferente do que está acontecendo aqui. E ele vai usando dessa astúcia. E o exemplo que eu ia dar em relação a isso, um exemplo psicológico que eu inventei, como esta nuance em um olhar que vê problemas e um olhar que psicologiza. Vamos colocar o seguinte exemplo. Tem uma mãe com a sua filhinha, por exemplo, no mercado, num lugar ali. Aí elas estão passeando e, de repente, a filhinha fala para a mãe: mãe, eu estou a fim de ir no carrinho de bate-bate. Você me leva? Vamos? Tem um carrinho de bate-bate lá, um parquinho ali perto. Se esta mãe, costumeiramente, enxergar aquilo como um problema, ela vai ver a questão de: levo ou não minha filha para o carrinho de bate-bate? Percebe? É binário. É levar ou não levar. Aí vai falar: nossa, e aí, será que eu levo? Eu não tenho tempo, eu tenho que estar às 18h30 no outro lugar, tal, não sei o que, tá. Então ali a resposta é só sim ou não. Ah, mas não é essa a resposta? Não é a resposta que é prática? Sim. O sim e não é uma resposta prática, tá, pessoal? Ou sim ou não é uma resposta prática. Depois eu vou colocar esse detalhe do ou aí. Ou é sim ou é não. E você percebe que aquilo vai matando a questão. Eu vou matar essa questão, eu já vou definir o que é, já defini o que é. É bem aquela coisa: você gosta de mim ou não gosta? Ou, sei lá, o que eu já ouvi, ou esse curso ou é eu? Ou essa coisa que você está fazendo ou é eu? Ou seus amigos ou eu? Isso é um olhar puro do ego heróico. Ele vai matar. Ele já está com a arma na mão, já está apontando para ele, alguma coisa ele vai matar. Ele já está fazendo isso. Agora, a gente pega esse mesmo exemplo da mãe que escuta a menina, ali a filha dela, e fala: poxa, peraí, a minha filha está pedindo para ir no carrinho de bate-bate. Isso é algo que eu não estava esperando. O que esse pedido que eu não estava esperando está falando comigo? O que ela está refletindo sobre mim? Ela hoje dá para ir no carrinho de bate-bate? Hoje talvez não dê. Mas será que não dá sempre para ir no carrinho de bate-bate? Tipo, eu não tenho tempo na minha vida para deixar com que alguma coisa diferente aconteça? Que algum pedido outro aconteça? Eu não tenho tempo hoje ou eu não tenho tempo sempre? Olha o que a gente está fazendo aqui. Estou só dando um exemplo bobo, pegando algumas coisas de... A gente está contrastando. A gente não está mais colocando em sim e não. A gente está colocando variações. Talvez, hoje não. Talvez hoje sim. Só um pouco. Só por hoje. Talvez agora não. Está vendo? A gente está colocando a questão... A gente complica um pouco essa situação. Para quê? Na minha vida não tem tempo para essas coisas acontecerem. Elas me chamam, elas estão interessadas em outras coisas, e eu estou olhando para onde? Para estar 6h30 naquele lugar? Então sempre eu tenho que estar 6h30 naquele lugar? Ou é só hoje? Ou eu não tenho tempo para outros dias? Ou não existe essa possibilidade? Percebe? O olhar problemático é: você fala sim ou não para ela e resolver o problema. Acabou. Mas o olhar que tem contrastes, o olhar do psicologizar, ele não vai simplesmente pegar e descartar que aquilo é um problema.
Ele vai acolher aqui e falar, bom, tem outras coisas surgindo dentro desse pedido. Não é só um pedido de ir para o carrinho de bate-bate. Talvez seja um pedido de, você consegue olhar para outras coisas, considerar que outras coisas possam estar conversando com você de uma outra maneira? Ou você está só tentando ali falar que ela pode ou não pode? Sim ou não? Não é sim e não, é sim ou não. Ponto, acabou. Comentário da Enila. Levando para a psique. Essas vozes que me convidam inesperadamente, como eu costumo responder a elas? E se eu tentar imaginar como seria dar uma resposta diferente da habitual? Eu acho que nem uma resposta, tá, Enila? Acho que a questão, não sei se ela tem uma resposta para uma questão, ou melhor, para um olhar psicológico. Eu não sei se é uma resposta. Mas, a partir do momento que eu estou pegando, por exemplo, essa questão ali da mãe e da filha, eu estou colocando ela numa outra questão que é a seguinte. O meu cotidiano, ele me inspira ele me reflete, ou simplesmente eu estou servindo a ele? Porque o ego heróico, ele é um ego que serve. Ele vai entrar no jogo de serve ou não serve. Presta ou não presta. Funciona ou não funciona. Próprio ou impróprio. Sim ou não. Então, não é uma questão de dar uma resposta, mas é uma questão de uma abertura a contrastes. Eu tenho tempo hoje, eu não tenho tempo nunca. E o que o ego heróico vai responder? Para de fazer essas perguntas, criança, vamos embora. É isso que ele vai fazer. Ele não vai perceber que quem está perguntando não é só uma criança. Ele vai achar que é uma criança literal. E não uma criança... Por exemplo, o Pequeno Príncipe é uma criança literal? Não. Só que o Pequeno Príncipe ele não vai embora enquanto uma questão dele não é respondida. Só que a resposta que o Pequeno Príncipe ele quer, ou melhor, que ele se inspira, não é de simplesmente me dar um carneiro. Se você tentar dar, por exemplo, me desenha um carneiro. Aí eu vou lá, desenha carneiro. Bom, não tem nada a ver com carneiro. Tem a ver com você me dar algo que eu possa protegê-lo para levar comigo. Esse carneiro é meu, não é nem seu mais, né? Então ele faz uma caixinha, ele desenha uma caixinha. E ele nunca deixa. Então o Pequeno Príncipe é esta voz em nós, por exemplo, que ela não quer ser respondida de uma forma literal. Ela não aceita o literal. Para o Pequeno Príncipe, o carneiro é feio, grande demais, torto, não parece um carneiro, não tem nada a ver com um carneiro, então ele percebe essas nuances. Agora, quando o aviador dá lá uma caixa, tá aqui dentro o carneiro. Agora você está entendendo. Não é literal. Eu não estava pedindo um carneiro literal. Que legal. Você entendeu um pouquinho. Então é esses pedidos que acontecem todos os dias conosco, porque a psique ela é uma atividade incansável e constante em nós. Ela vai chegar uma hora para a gente vai falar, desenha um carneiro, e a gente vai lá e vai tentar resolver, ou sai fora daqui, não me deixa fazer. Só que ela vai continuar pedindo carneiro. E não interessa se eu estou vivo ou se eu não estou vivo. Ela vai continuar pedindo, me desenha um carneiro. Que ela não precisa que ela aconteça, digamos assim, literalmente. Ela é uma coisa que em mim sonha. Se eu não perceber que é um sonho, eu vou tentar resolver o sonho como um problema. Ao invés de ver o que o sonho me inspira, o que esse sonho está me inspirando. Porque o Pequeno Príncipe é um sonho. Se o Freud fosse falar, o Pequeno Príncipe é um delírio. É que o delírio eu acho uma palavra não tão poética assim. Ela pode ser dependendo de como ela for utilizada, mas nesse sentido eu não vejo tanta poesia na palavra delírio. Mas o delírio é poético. Eu acho que a poesia, uma boa poesia é delirante. Uma poesia realista não é uma boa poesia, né? Que descreve o que aconteceu, tal. Às 13h59 você deixou a minha casa. É uma poesia que não interessa muito, nem a poesia, para ser sincero. Está falando de outra coisa. Bom, pessoal, então
Hoje foi um pouquinho do que nós falamos sobre problemas, né? Então, desenhamos nosso carneiro aí. Muito bom, Ainila, muito bom. Agora deu para visualizar melhor. Se deu para visualizar, mas deu para não também resolver, que ótimo. Porque resolver aí é um problema para a psique. E bom, pessoal, ficamos por aqui hoje. Muitíssimo obrigado a essa troca que a gente sempre tem aqui nas quartas-feiras. Este domingo não tem devaneios de domingo, então é o domingo de folga. No próximo domingo nós temos devaneios de domingo, continuando os nossos estudos de alquimia, falando sobre o último subcapítulo sobre a cor azul, a Unio Mentalis. Então, muitíssimo obrigado pela colaboração e participação. Muito bom a Tatiana Morelos falando aqui. Que bom, Tatiana, fico feliz. Nos vemos semana que vem no Devaneios do Café. E até lá, pessoal. Tchau, tchau.